Começou, hein? Tá. Olá, gente. Vamos esperar aí. Boa noite, a graça e a paz. Você que está chegando aí, dá um oi aí para gente. O pessoal vai começar a entrar aí. Deixa eu só conferir aqui para ver se a gente está mesmo. Tá, já entrou uma entrou pessoa. uma pessoa. Olá. Maria José que entrou. Boa noite, a Boa paz. Boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Glória a Deus aqui. Amém, gente? Enquanto o pessoal chega aí, eu e a minha esposa, já chegaram três. Como de costume, nós vamos cantar um louvor. Leandro, pastor Leandro, seja bem-vindo. Amém, boa noite para vocês aí que estão chegando. Enquanto o pessoal vai chegando aí... A Ágata já chegou, Lu. Pastora Ágata, seja bem-vinda. Vamos cantar um louvor aqui, irmãos. Ó, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar aqui. Vamos lá, então, para a gente começar depois aí. Luana, tá ouvindo bem? Tô. O louvor, não. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza. Fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar.
Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Salvar. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Boa noite, a graça e a paz a todos aí que chegaram. Seja bem-vindo. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. A Cássia Camila, minha cunhada. Vitalina, que é a sogra da Érica, mãe do nosso professor aí, Emerson. A Grécia. Célia Maria. Michele, sua irmã aí do coração. Sua prima e irmã, Michele. É isso aí. O pessoal está se chegando aí, gente. Já temos 21 pessoas, né? 23 agora. Fábio Luiz, que é o marido da Érica, o Bola, tá aí. A Érica, esposa do Emerson. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje. E olha só, gente, nós iniciamos a live com a música, né, do Comunhão e Adoração, dizendo Ele vem para te salvar, que tem tudo a ver com o nosso tema hoje, né? Vencendo o medo que nos paralisa. Então... Inclusive, a Luana está paralisada ali, ó, que é a primeira vez que ela faz uma live. Nós começamos essa live dizendo aos temerosos, não percam a fé. Poderoso é o seu Senhor quando clama o seu nome. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que já estão conosco. Seja muito bem-vindo, Luana, não é que está... Doutora Luana, que vai nos ajudar a refletir sobre esse tema, né? Lembrando aos irmãos que essa série de lives que nós estamos fazendo pela Igreja do Nazareno Reino e Família, ela tem o propósito, tem o intuito de ajudar as pessoas a enfrentar esse tempo que nós temos vivido, né? E eu sei que muitas pessoas, né, eu tenho tido testemunhos de muitas pessoas que estão com medo que não é algo assim comum, né? É um medo que paralisa as pessoas naquilo que elas precisam fazer. Então, a nossa ideia aqui é refletir sobre o tema e, como o próprio tema central das nossas lives propõe, trazer uma luz no deserto, né? Para a gente poder, dentro desse tema que a gente está falando, trazer uma luz para as pessoas tentarem lidar com todas essas coisas que nós estamos enfrentando. E hoje está conosco aqui a Luana, né? Eu, pastor Emerson, minha esposa Clarice, e a Luana, nossa amiga querida, né? Minha parceira. Amiga, ela é minha amiga de adolescência, né? A Ágata, ela, nós crescemos na Igreja do Nazareno, né? Nos conhecemos na Igreja do Nazareno de Nilópolis. Queremos dar boas-vindas também para Milena, a pastora Rosângela, pastor Elber, a Maiara, a pastora Marta está dizendo saudade, Luana. É isso aí, vocês são muito bem-vindos. Agora, Luana, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Não são todos que estão assistindo que conhecem a Luana como nós aqui conhecemos, então se apresenta aí, e aí depois a gente já começa a falar sobre o nosso tema. Sim. Então, é um prazer estar aqui. Primeiro, porque são meus amigos, né? Meus amigos de coração, de alma, então é um prazer muito grande sempre que eu posso estar com vocês, ver vocês, ouvir vocês. É um abraço no meu coração. E também poder compartilhar, né, esse momento e compartilhar um pouquinho daquilo que eu estudei, daquilo que eu absorvi, enfim, daquilo que a gente vem trabalhando com as pessoas. Eu sou psicóloga clínica e organizacional, me formei em 2005 e sempre atuando nessas duas áreas, né? Tanto no atendimento de pessoas, como também na parte de capacitação, de treinamento, desenvolvimento.
hoje eu atuo em uma ONG com abordagem social de crianças em exploração de trabalho infantil. Então, continuo, né, com atuação clínica, com atuação de formação de pessoas, e também agora com essa abordagem, né, na área de crianças e adolescentes nessa situação tão complicada e tão difícil. E esse é um tema que nunca sai de moda, né? Esse é um tema que nunca pode ser deixado de ser falado, conversado, porque, como a gente vai ver, ele faz parte da nossa humanidade, né? Faz parte da nossa vida. Então, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, né? Ainda mais nesse tempo. Acho que é um tema super importante da gente poder discutir aqui e também trocar, né? Que eu não venho com uma verdade. A gente sempre troca, a gente sempre aprende. E eu desejo que nesse curto espaço de tempo também as pessoas possam aproveitar. Amém. Luana, sempre humilde, sempre ajudando muitas pessoas com as suas palavras. Luana, a Mayara escreveu aqui, sensacional. Queremos também dar boas-vindas para o Renato, lá da Igreja do Pastor Júnior, para a Flávia Pivato, para a Grazi, sejam bem-vindos. Bom, nós queremos começar essa live falando sobre medo, né, Luana? E antes do Emerson fazer a primeira pergunta para você, eu queria falar para você que as pessoas, assim, eu converso muito com muitas pessoas e elas têm medo. Eu tenho medo de ter filho. Aí, quando nasce o filho, eu tenho medo que ele cresça. Eu tenho medo da adolescência. Eu tenho medo que ele vai, com quem ele vai se casar. E aí as pessoas, eu tenho medo com quem eu vou me casar. Então as pessoas têm medo de ir para a rua, têm medo de ser assaltada. Eu tenho medo, e o medo, assim, ele rodeia, né? Ele vem como um leão, né? Sempre querendo nos rodear, nos tragar e nos impedir, né, de agir. Então o Emerson agora vai começar fazendo a primeira pergunta. Na verdade, eu quero, antes da gente começar a entrar mais profundo no nosso tema, vamos criar primeiro uma estrutura para a gente trabalhar em cima dela, conceituando as coisas. Então, em primeiro lugar, eu quero te perguntar o que é o medo, né? Como é que o medo surge? O que é isso? Para a gente entender e depois caminhar em cima disso que você vai criar aí. Então, o medo é uma emoção humana e a emoção mais primitiva do homem, né? Ela faz parte da humanidade. E, na verdade, esse medo, por ser primitivo, né? A gente pode dizer que ele é um mecanismo de sobrevivência. Graças a essa emoção, graças a isso que é gerado em nós desde sempre, é que nós podemos nos proteger, nos defender. Então, é um mecanismo de sobrevivência. É uma emoção que nos alerta sobre o perigo, sobre alguma ameaça. Então, é extremamente importante a gente primeiro saber que o medo, ele faz parte da nossa humanidade. E que ele, eu acho que vai vir essa pergunta depois, mas que ele, num primeiro momento, tem que ser visto como algo bom. Porque, apesar de ser primitivo, né? Ou seja, não passa pela nossa razão, né? Não passa pela nossa consciência, é um mecanismo que vai nos ajudar a proteger a nossa vida. Basicamente é isso, de uma forma bem simples, né? Então, nesse caso, a gente pode, e eu já ouvi isso já muitas vezes, a gente pode dizer que existe um medo bom e um medo ruim, dentro disso que você está falando, né? Existe uma forma de medo que é bom e que nos protege, mas existe uma outra forma, que é o que nós vamos também trabalhar aqui, que não é boa. É isso? Uhum. Isso. Como tudo na vida, né? Quando passa de um determinado ponto, sai do seu equilíbrio, se torna negativo, né? E isso a gente não trata só com relação ao medo. Isso está relacionado a qualquer outro tipo de emoção, qualquer outro tipo de sentimento, comportamento. Tudo tem um ponto de equilíbrio.
e quando esse ponto é ultrapassado ou está abaixo do esperado, ele vai ser ruim. O 8 ou 80 vai trazer malefícios, né? Agora, tem o ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio do medo é que traz os benefícios para a nossa vida. Luana, e quais são as principais causas? O que causa o medo nas pessoas? Eu vou primeiro falar sobre o medo saudável, né? Para a gente não se armar contra isso, né? Porque quando alguém fala para a gente, eu tô com medo, ou geralmente a pessoa tem receio de expressar isso também, eu tenho medo, como se fosse algo errado. Então, é importante a gente entender que não, o medo, ele faz parte e ele deve ser sentido, porque ele serve para nos proteger. E quando esse medo é sentido, ele gera em nós duas reações. Também é importante a gente entender isso. Existem as reações bioquímicas, as reações físicas e as reações psíquicas. Então, as reações químicas, elas são experimentadas como reações do nosso corpo. Como o medo é uma emoção, quando a nossa percepção absorve algo ameaçador, porque, como eu disse, o medo ele vem como um mecanismo de defesa, então, quando é acionado isso, e isso é acionado por uma parte do nosso cérebro chamada amígdala. Oi? Não, porque eu aprendi um pouquinho sobre o hipocampo, que é uma parte do nosso cérebro que, quando a gente está com medo, ansiedade, a nossa respiração ela é alterada, porque quando a gente está com medo, nós mudamos a nossa respiração. Avisa para o hipocampo que a gente está com medo, e aí acontece várias coisas, como esquecimentos, a gente se esquece das coisas do dia a dia, porque o nosso cérebro ele fica preocupado só em nos proteger. Sim. Então, essa parte do cérebro, ela é acionada, é a amígdala. Quando ela é acionada, ela vai também acionar o sistema nervoso. E acionando o sistema nervoso, vários sistemas do nosso corpo vão entrar em ação. Porque se o objetivo do medo é proteger a nossa vida, o nosso corpo ele vai se preparar para isso. Ou para a fuga, ou para o ataque. Então, o nosso batimento cardíaco, ele vai acelerar, a temperatura do nosso corpo, ela vai alterar, né? Então, por isso, a gente sua, por isso, a temperatura com o suor, ela vai estar alterando. Os nossos batimentos, eles vão aumentar para que o sangue seja bombeado para as outras partes do corpo, caso a gente tenha que fugir, né? Enfim, a adrenalina vai ser liberada de uma forma mais intensa, porque a adrenalina mantém o cérebro em estado de alerta. Então, vários processos químicos acontecem no nosso corpo. Então, um exemplo, se a gente está andando na rua e percebemos que vamos ser assaltados, qual a reação que vai vir? É inconsciente, não dá tempo da gente planejar. Eu vou ficar quieta, eu vou entregar tudo, eu não vou reagir. Não dá tempo. Como eu disse, é uma emoção primitiva, ela não passa pela razão. Automaticamente, o meu sistema é acionado, meu corpo vai se preparar e, de acordo com as minhas experiências passadas, eu vou reagir ou eu vou fugir, né? Então, esse é um exemplo para a gente entender bem como fica esse funcionamento físico. E aí tem o processo psíquico, que é uma outra reação do nosso corpo. Então, esse medo, ele pode ser entendido, aí já não entra a nossa parte física, é a parte psicológica. Ele pode ser entendido como prazeroso ou como não prazeroso. E aí vai depender de toda a nossa experiência, criação, história de vida. Um exemplo.
uma pessoa que curte esportes radicais. Toda a sensação de medo gerada num esporte radical, para ela, é extremamente prazeroso. Mas para uma outra, que, por exemplo, vai saltar de paraquedas, aquilo pode ser aterrorizante. Então, fisicamente, o corpo vai responder da mesma forma. Adrenalina, o coração vai acelerar, vai suar, a temperatura vai mudar. A reação é a mesma, mas psicologicamente, cada uma vai reagir de um jeito. Para umas vai ser prazeroso, para outras vai ser aterrorizante. Então, essas são as duas reações básicas, né? Da mesma forma, então, um filme de terror, para uns, essas pessoas sentem prazer em ter aquelas sensações de suspense. Para outras, é extremamente doloroso, é um sofrimento, é algo muito traumático. Então, vai depender aí da experiência de cada um para que esse processo seja percebido de uma forma boa ou não. Eu não sei se eu respondi. Se eu assim, me corrija se eu não entendi bem o que você falou, mas nós podemos, dependendo da experiência que nós tivermos, né, e dependendo do nível de entendimento que a gente tenha, nós podemos vencer alguns medos que talvez já causaram muito problema para nós, né? A gente pode amadurecer e vencer alguns medos, certo? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. E quando o medo vem como consequência de um trauma que a gente viveu? Como reagir com isso? A gente já viveu um episódio traumático, então, como é que eu lido com esse tipo de medo? Porque também me prejudica, não é? Tá. Bom, quando é que um medo, ele deixa de ser visto como o medo que é um mecanismo de defesa? Quando é que ele passa a ser visto como algo, uma fobia, por exemplo, algo angustiante, né? Ou um transtorno de ansiedade? Quando isso começa a trazer prejuízos para a minha vida. Quando isso começa a trazer... Gente, deixa eu só explicar. Vocês estão ouvindo uns barulhos, né? Um choro. Eu quero explicar que a minha filha, ela está no outro cômodo, né? E ela não consegue entender que eu preciso estar aqui longe. Então, ela está tentando entrar. Então, eu estou explicando porque, senão, vocês não vão entender esse barulho, tá bom? Tá ótimo. Enfim, então, quando a pessoa começa a perder o controle, né, sobre as suas próprias sensações, o controle sobre as suas emoções, o controle sobre o seu comportamento, quando ela começa a ter prejuízo nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, né, nas circunstâncias que envolvem a vida dela, então a gente pode dizer que esse medo deixou de ser aquele mecanismo de defesa e está sendo doentio, porque o prejuízo está acontecendo na vida dela. Então, claro que ninguém está numa redoma de vidro e protegido 100% de sofrer traumas e marcas. E dependendo, né, das experiências que a gente tem, dependendo da personalidade, dependendo do momento emocional que essa pessoa esteja, alguns fatos podem marcar ela de uma forma mais intensa ou não. E podem gerar uma fobia, por exemplo, né? Pode gerar um pavor, pode gerar um transtorno de ansiedade. Então, a pessoa já sabe que vai identificar se aquilo está sendo doentio, se trouxer prejuízos e atrapalhar a vida dela de alguma forma. Agora, é possível superar? Sim, claro que é possível. Eu acho que a gente pode falar desses passos mais para o final. Como que a pessoa vai aprender ou vai fazer para superar? Claro, não tem uma receita, não é simples assim, né? Não é
um passo a passo de autoajuda? Lógico que não, mas é uma luz, né? E a partir dessa luz, cada um vai poder buscar um caminho de ajuda. E aí a gente pode falar no final como vencer, né? A gente pode falar isso depois. Isso que ela falou. Então tá bom. É porque tem uma pessoa, a Maria José está fazendo uma pergunta. Maria José, é Marcelo. Não. Marcelo, Igreja do Nazareno, Jardim das Flores. Entendi. É que as iniciais dá a entender, mas é o Marcelo, da Igreja do Nazareno, Jardim das Flores. Ele fez uma pergunta aqui, nós vamos abordar nós vamos abordar essa pergunta mais para o final. E aí, Luana, assim, eu refleti muito sobre 2 textos na palavra de Deus que ele traz essa questão do medo muito à tona. E o primeiro deles que eu quero abordar é para a gente tratar aqui, trabalhar, como o medo pode nos impedir de viver coisas boas. Talvez a gente, falando na questão de trauma, às vezes a pessoa teve um trauma em um relacionamento e ela entra num outro relacionamento e talvez ela traga esse medo, ou então ela não entra em outro relacionamento justamente pelo medo. Eu não estou falando só relacionamento de casamento, de namoro, mas relações de amigos, enfim, todo tipo de relação. E aí, o medo pode nos impedir de experimentar outras coisas que podem ser boas para nós. O texto que eu quero trabalhar é o texto onde Moisés ele vai falar com Deus no monte, Deus pede para Moisés chamar o povo, que Deus queria falar frente a frente com o povo. Quando o povo chega no monte, ele se santifica e chega lá no monte, no beiro do monte, o povo olha para cima, para o Monte Sinai, e o negócio está fogo, trovão, fumaça. Deus está se manifestando de forma poderosa lá, e isso causa no povo um medo que paralisa o povo. E o povo diz o seguinte para Moisés: Moisés, vai você, e o que você falar, nós vamos fazer. Vai você e fala com Deus para que nós não morramos. Então, ali o povo está disposto a deixar de experimentar uma experiência que poderia ser boa, mas por medo daquilo que eles estão vendo, ou daquilo que eles quer para eles uma incógnita, porque se a gente for trazer para os nossos dias, esse vírus a gente não consegue visualizar. Não é uma coisa que você fala assim, não, só se alguém me tocar, se eu fizer alguma coisa. Não, essa coisa é uma coisa invisível. E às vezes a gente perde oportunidades porque o medo nos paralisa, como o povo de Israel, eu acredito que perdeu nesse cenário, de se encontrar com Deus e ouvir a voz de Deus. E como fazer quando o medo ele nos paralisa desse jeito e pode nos impedir de experimentar coisas boas, né? Sim, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que saber que é normal a gente se sentir paralisado diante do desconhecido, né? O ser humano, ele tem essa tendência a querer estar no controle da vida dele, no controle das situações. E tudo aquilo que vem como uma ameaça a isso, tudo aquilo que vem como desconhecido, é natural que vai gerar, sim, o medo. Então, a gente já até pode adiantar aqui os passos que nos ajudam, né, a superar isso. A primeira coisa é a gente questionar sempre. Porque quando a gente questiona, a gente usa a nossa razão. E quando a gente usa a nossa razão, a gente quebra essa questão só instintiva, que é o agir por impulso. Porque o impulso não conheço, eu paro. Quando eu questiono, eu derrubo essa proteção que eu crio, né? E vou clareando a minha consciência, né? E vou me perguntando, por que eu estou sentindo medo desse novo, né? O que pode estar por trás desse novo? Que experiências eu posso ter de tão ruim assim nesse novo, ou de tão boa nesse novo? Então, o povo de Israel, naquele momento, eles paralisaram e foram impedidos por conta do medo
do medo irracional, do medo instintivo, do medo não, né, que não usou a inteligência. E isso acontece com muita gente. Por isso é importante a gente, no momento do medo, parar. A gente tem que parar e se questionar. É o primeiro passo. Porque através da razão e do questionamento, as luzes da nossa consciência vão acendendo. E aí a gente pode julgar melhor. Eu pensei em pontos positivos, eu pensei em pontos negativos, e eu vou tomar agora uma decisão. Realmente eu não quero experimentar isso. É uma decisão. Luana, né? Pode falar. O Brian perguntou aqui se existe diferença entre medo e temor. Se podemos diferenciar entre medo e temor. A temor, eu acho que está mais voltado para a questão de se submeter a uma autoridade, ao respeito, né? Entender a sua posição diante de algo que você direciona o seu temor. Você entende, você tem consciência. Então, por exemplo, existem pais que geram em seus filhos o medo. Então, os filhos deixam de fazer algumas coisas por medo da consequência. Agora, tem pais que vão gerar nos seus filhos o temor, a questão do respeito, né, da honra, da consciência de entender que não fará para não desagradar, apesar de querer. Que não vai fazer porque entende que é o melhor, ou que não é o melhor. Agora, o medo, ele gera, né, a sensação da penalidade. Né? Eu não vou porque eu vou sofrer alguma coisa. Eu não vou ter essa experiência porque vai ser penosa para mim. Então, eu entendo como esse peso de diferença. Deixa eu te compartilhar uma coisa rapidinho que eu e Emerson vivemos. Tinha um passeio, o primeiro passeio que o Daniel ia para a escola. E quem me conhece o Daniel era terrível. Desde pequenininho, sempre aprontando. Já caiu de uma ribanceira, já aprontou num casamento, pintou e bordou. Ele sempre aprontando. E eu sempre fui muito protetora. Mesmo assim, já correu várias vezes risco de vida. Então, o primeiro passeio da escola, eu falei com Emerson, nem no sonho. Não vou mandar, não sou doida. Piscina? Sítio? Não vou. Aí o Emerson falou, você não confia em Deus? Você não confia em Deus? Se você confia em Deus, seu filho, você não entregou para ele, então conversa com ele, explica para ele, e vai ter pessoas cuidando dele lá. Então, eu fui para o quarto, deitei, comecei a refletir, falei, Deus, eu entrego meu filho nas suas mãos, a minha vida é sua, meu filho é seu, então eu vou permitir que ele vá. E depois desse dia que ele me questionou isso, se eu não confiava, eu comecei a ver a vida, as coisas, as circunstâncias de outra forma, sabe, Luana? Aquele medo que eu tinha de acontecer alguma coisa com ele, eu falei, tudo está debaixo da proteção dele, né? Nunca aconteceu nada tão grave. Era para ter acontecido quando ele caiu no encontro de casais que eu fui, ele caiu numa ribanceira lá embaixo, mas nenhum arranhão aconteceu, porque a gente sabe que tudo está debaixo das mãos de Deus, né? O controle de Deus. E aí eu aprendi, sabe, depois desse questionamento, né, Lu? E outra, né, Luana, assim, eu acho que a gente precisa, como você falou, de forma consciente, com essa mão aqui, porque eu estou colocando a outra que está aparecendo, de forma consciente, a gente precisa trabalhar nos nossos filhos essa questão do medo e do temor. Porque quando você fala para uma criança, né, de uma forma que desperta o medo nela, ela pode até deixar de fazer alguma coisa, mas o sentido real não vai ser o correto. Quando a criança faz, como você falou, por um temor, ou seja, eu não quero entristecer o coração de Deus, eu não quero entristecer o coração dos meus pais, então isso eu acho que vai ser melhor assimilado dessa forma.
né? Até quando ele crescer em outros casos. Tem uma pergunta aqui que está perguntando o seguinte: qual que é o tempo? Eu acho que você falou um pouquinho disso já, mas para a gente esclarecer legal, quando que eu consigo compreender qual é a hora de procurar para esse medo que eu estou sentindo uma ajuda profissional? Quando é o tempo certo? Quando eu diz assim, não, agora o negócio está perigoso. É quando o prejuízo está sendo maior do que o ganho. Então, quando começa a afetar, né, a sua vida, as suas relações, né, o seu trabalho, o seu dia a dia, né, coisas que são importantes para você, quando começa a afetar isso, quando o prejuízo começa a ser maior do que o ganho, então é hora de pedir ajuda, né? E também é importante não só a pessoa ter a consciência disso, porque às vezes ela não vai ter, infelizmente. Então, é importante também aqueles que convivem com alguém que passa por alguma dificuldade como essa ou semelhante a essa, que percebam a mudança de comportamento, que percebam esses prejuízos, porque não necessariamente tem que ser a própria pessoa a chegar a essa conclusão. Às vezes, alguém que convive com ela, um amigo, companheiro, alguém da família, pode sinalizar isso a ela, perceber e falar: olha, você tem visto que você deixou de fazer tal coisa? O que está acontecendo? Vamos conversar, né? E nessa conversa, nessa troca, a consciência ela pode receber um foco de luz para que a pessoa entenda que ela precisa de ajuda. E isso vale para qualquer outra questão, não só o medo, né? Amém. Luana, outro texto bíblico que eu quero citar aqui para a gente trabalhar é a questão de Elias. Elias, ele vem de um momento onde ele enfrenta os seus inimigos, os inimigos de Deus, de peito aberto. Ele faz faz coisas extraordinárias. E depois, quando ele tem a notícia de que a Jezabel manda um recado que quer matar ele, ele paralisa, se esconde, ele entra em pânico, até onde o medo tem poder sobre uma pessoa para que esse tipo de coisa aconteça. É muito interessante, né, a vida de Elias. A gente pode aprender muitas coisas aí com esse acontecimento na vida dele. Então, assim, Elias, aproveitando, né, eu vou pegar alguns ensinamentos aí que podem ajudar quem está ouvindo, podem se identificar com isso. Elias, né, depois daquele grande acontecimento, enfim, de milagres e de Deus ter mostrado o seu poder, Elias, ele se sentiu acuado através de uma ameaça, né? Jezabel falou que ia matá-lo. E a primeira atitude, né, se a gente for ler lá na Bíblia, diz que Elias teve medo e fugiu. Então, lembra que eu falei, né, que o mecanismo de defesa é com relação à vida e é para ou reagir ou fugir. Elias decidiu fugir. E ele fugiu, ele se isolou, ele se acovardou, ele pediu para morrer. Isso significa que ele perdeu a esperança, né? Porque ele não via mais um futuro. E ele dormiu, né? E dormiu 2 vezes, porque ele foi andar no deserto, e ele dormiu. Então, uma pessoa que dorme numa circunstância dessa é alguém que quer se desconectar da realidade. Sabe aquele problema que aflige e a pessoa simplesmente quer dormir para não ter que pensar? Isso é muito grave, né? Porque
A nossa consciência é sempre aquilo que vai nos levar a pensar numa solução e numa saída. E quando a gente dorme, é uma fuga de querer se desconectar com a única chance que a gente tem de se levantar. E Elias, ele fez isso. E, na verdade, eu não consigo identificar, assim, que Elias tenha sentido medo de morrer. Porque ele pediu para morrer, né? Depois ele pediu, ele falou, não tem mais sentido, eu quero a morte, pediu para si. Então, eu não vejo que Talvez ele sentiu. Talvez seja a sensação de que estivesse lutando sozinho, né? Sim. Talvez seja a sensação de que eu estou sozinho no meio de tudo isso, vou enfrentar mais uma luta. Sim, é exatamente isso que eu pensei, né? Porque eu fiquei pensando nessa história de Elias. É a sensação de não ter o controle, né? É a sensação de perder a certeza, de perder a noção da realidade, porque ele falou, eu tô sozinho, né? Só sobrou eu. E, na verdade, isso não era real, né? Quando Deus falou para ele que tinha mais tantos profetas, ele viu que a sensação que o medo gerou nele era de algo falso. Ele não estava só. Mas essa sensação pegou, né? de estar só, né? Pegou ele. É que o medo pega, né, Luana? A sensação de perder o controle, a sensação da falta de noção da realidade e a sensação de desamparo. Acho que Elias, naquele momento em que fez um grande feito e ainda sofreu uma ameaça, eu creio que tenha gerado esse sentimento de desamparo, que quando é um medo muito grande, a gente tem. Uma sensação de estar sem chão, né? De estar só, no vazio. E é muito interessante que quando na história relata que Deus foi visitá-lo... Oi? Luana, volta um pouquinho, porque travou. Qual parte? Só um pouquinho. Não, você estava finalizando o raciocínio, falando dele, da sucessão de coisas, e aí travou um pouquinho, mas pode continuar um pouquinho antes de onde você estava aí. O que eu disse é essa sensação de desamparo, né? De estar sem chão. Uma hora eu estou com controle, ainda que ele soubesse que foi amando de Deus e ele estava conectado com Deus, mas havia um controle. Eu sei o que fazer, né? Pegue a oferta, coloque água. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que Deus ia responder. Havia um controle sobre o acontecimento. E quando veio, e ele estava com uma carga emocional muito grande, a gente tem que considerar isso, ele era um ser humano, uma carga emocional grande. E quando veio uma ameaça, o medo não foi da morte em si, mas o medo foi gerado por essa sensação de perder o controle da sua vida para alguém que não fosse a quem ele direcionava o seu temor, né? Perder o controle da sua vida e estar desamparado. Então, com toda a carga emocional que ele estava diante dessa realidade, a consequência foi fugir, se isolar, ficar sem esperança, se desconectar da realidade, dormindo e pedir a morte sobre si. Eu não sei se tem alguma pergunta, mas eu queria depois pontuar como foi o fechamento disso, né? Psicamente para Elias. Tem uma pergunta, sim. Eu só queria dizer assim, porque é importante aquilo que você falou, da gente, quando está enfrentando uma situação de medo, se questionar. E uma das coisas que eu vejo que Deus fez, as 2 vezes que Elias dormiu, Deus, ele disse o seguinte, o que você está fazendo aí? Exatamente. Então, quando Deus faz uma pergunta para nós, ele não quer saber a resposta, porque a resposta ele sabe, mas quer nos fazer pensar, né? Por que você está com esse medo? Por que isso? Então, eu acho que nós precisamos questionar realmente as situações.
Por que eu estou com medo de fazer determinada coisa? E principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho visto, assim, pessoas com medo que passa dessa questão da segurança, passa dessa questão daquele medo que a gente está falando de autoproteção, para passar para um medo que, assim, exagerado, que não, um medo que faz com que as pessoas não considerem o outro, né? Eu, por conta da minha rotina com a loja, a minha quarentena tem sido durante a manhã, porque da tarde em diante a gente está trabalhando. Então, eu tenho frequentado lugares, mercados, enfim, que a gente vai para fazer o trabalho, e eu percebo que tem pessoas que, elas, assim, ficam com medo do outro estar do seu lado. Se tem uma pessoa do lado, se alguém fez alguma coisa, algum movimento. Então, assim, esse medo acaba desconectando a gente da pessoa em si, né? Do outro em si. Não pensa em quem é o outro, nas necessidades do outro, porque nós estamos preocupados muito com a nossa proteção. Eu tenho falado muito, né? Ao invés de nós criarmos muros de proteção para nós, a gente precisa buscar criar um ambiente seguro para todo mundo. Então, sim, nesse trabalho de procurar um ambiente seguro para todo mundo, às vezes a gente precisa correr riscos. E nem todo mundo está disposto a correr riscos. E aí o pastor Anderson, lá de Nilópolis, ele tá falando dessa, que nós estamos enfrentando esse medo, a sociedade enfrenta o medo com tudo isso, e aí ele diz assim, como você, Luana, pode passar para essas pessoas superarem o medo? Isso aqui nós vamos começar a falar a partir de agora, certo? Então, Luana, outra pergunta do Marcelo lá em cima também, tem a ver com aquilo que é o desfecho. Como encontrar esse equilíbrio entre aquilo que é o 8 e 80? Como a gente consegue encontrar o equilíbrio e vencer esse medo que nos paralisa? Né? Como é que a gente pode fazer isso? E o pastor Elber também perguntou assim, a sucessão dos desgastes contribui? No caso de Elias, isso. Com certeza. Como eu sempre falo, nos treinamentos que tratam da inteligência emocional, o ser humano, ele é como se fosse um carro. Toda a estrutura do carro, a gente pode fazer uma analogia como se fosse a inteligência intelectual, né? Um carro que tem um supermotor, uma roda de qualidade, todo o sistema hidráulico, sei lá qual a linguagem aí automobilística, mas vamos pensar num carro maravilhoso, uma Ferrari. Então, toda essa estrutura, a gente pode dizer que é a inteligência intelectual do homem. A gente vai acrescentando os acessórios. Mas quem está no controle do carro é o motorista. Agora, se for um motorista embriagado, por exemplo, não vai adiantar essa estrutura ser de última geração, porque vai gerar um resultado caótico. Ele vai causar um acidente, vai matar pessoas ou pode morrer também nessa situação. Então, se essa estrutura é a inteligência intelectual, quem está na direção, quem é o motorista, é a inteligência emocional. São as emoções. Então, quanto mais emocionalmente eu estou saudável, melhor eu vou conseguir decidir, raciocinar, né? Enxergar, me relacionar. Quanto mais desgastado ou doentio emocionalmente eu estiver, eu vou dar direções ruins, vou fazer escolhas equivocadas, eu vou ter sensações diferentes do que seria a realidade. Então, a emoção, ela está no controle. É inevitável, né? Se nós estivermos emocionalmente cansados e desgastados, tomar decisões ruins, como Elias, né? Ele estava em estresse absoluto, nível altíssimo. Mas a gente pode lembrar que Jesus, como homem, no Getsemane, também estava num nível de estresse altíssimo. Porém, ele usou a sua razão para trazer luz à sua consciência e, assim, as suas emoções tomarem forma e chão. Paulo, no navio, né, num caos total que ele estava vivendo, ele foi para o porão orar, né?
Ele não se jogou, ele não tomou decisões precipitadas e equivocadas, né? Ele orou, ele usou a sua fé, cada um com a sua fé, cada um com a sua espiritualidade, mas no momento do caos, trazer isso para a sua consciência. Então, Paulo conseguiu fazer isso. Elias já não. Agora, não quer dizer que Elias era fraco ao se comparar com Paulo. Não, aquele momento em que Elias estava vivendo, foi muito difícil ele encontrar esse equilíbrio, né? Luana, eu queria te fazer uma pergunta. É comprovado, então, que existe inteligência emocional, intelectual e espiritual? Então, vamos falar da psicologia, né? A psicologia, ela não nega Deus, ela não nega a espiritualidade. Apenas ela não discute isso, né? A maior parte. Eu sigo hoje a linha da logoterapia, que vê o ser humano como um ser que, além de físico, além de psíquico, também é espiritual. Então, essa linha da psicologia, ela vai valorizar essa área, sim, e ver que ela afeta, sim, ela vai discutir isso. Agora, outras abordagens já não trazem isso para o assunto, elas não negam, mas também não defendem. Então, cientificamente, não tem uma prova, né? Agora, nós podemos sentir isso, experimentar isso e ver que isso é real. Não dá para medir, né? Mas nós sentimos que isso é real. E aí, cada um vai acolher uma abordagem que mais se identifica, seja com a sua crença, seja com o seu modo de vida. Eu encontrei a logoterapia, né, que consegue abraçar essa e me dar respostas, né, para essas três áreas: física, psíquica e espiritual. Amém, Luana. Então, deixa eu usar aqui a metáfora que você usou do carro para dizer o seguinte, e a Gleice até fez uma pergunta ali, né, nesse tempo de coronavírus, como é que a gente pode fazer para não sentir medo? Eu acho que a questão não é nem não sentir medo, mas não sentir um medo paralisante. E pelo que eu entendi do seu raciocínio aí com relação ao carro, para que esse medo não nos alcance ou para que nós possamos vencê-lo, a gente precisa manter a manutenção do carro em dia. E se eu posso aqui fazer um paralelo entre a manutenção do carro em dia, trocar pneu, trocar filtro de óleo, filtro de ar, tudo, é a bela e boa, né? A velha e boa disciplina espiritual devocional. Todas as vezes em que nós alimentamos a nossa mente, todas as vezes que nós alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, a gente consegue enfrentar melhor essas situações e vencê-las, né? Agora, porque, assim, às vezes as pessoas, elas querem uma receita, tanto de nós, pastores, quanto dos psicólogos, que seja aquilo que você falou, não, 5, 6 passos para vencer o medo. Mas a gente sabe que a única forma de nós vencermos o medo que nos paralisa é nós estarmos alimentando a nossa mente, a nossa vida, com coisas que venham da parte de Deus, né? Alimentar a nossa vida espiritual, estar com o carro em dia, né? Estar com o tempo de oração em dia, estar com o tempo de leitura da palavra em dia, as disciplinas espirituais. Eu acho que isso vai fazer com que nós possamos questionar e vencer aquilo que... E não, na verdade, aqui não estou falando que a gente não vai enfrentar situações assim, estando com o carro em dia, né? Porque às vezes você pega um buraco no meio da avenida aí e sofre um acidente. Mas o que eu estou dizendo é que, assim, a gente tem muito mais chance, né? Muito mais oportunidade de vencer esse medo se a gente tiver aí com o nosso carro em dia e o motorista tiver psicologicamente bem cuidado, bem tratado, diante de Deus, né? Eu costumo usar sempre, falando de carro também,
que todo ser humano ele tem um potencial gigantesco dentro dele. Deus criou o homem à imagem e semelhança, e ele tem todos os recursos que ele precisa dentro dele, né? Todos os recursos que nós precisamos para vencer todos os nossos medos, os nossos traumas, Deus, ele colocou dentro de nós. E nós temos tudo isso à nossa disposição. Então, eu costumo dizer o seguinte: pensa num motorista que ele tem todas as condições, né? Tem o melhor carro, tem a melhor pista, tem o carro, ele tem um conhecimento do volante excepcional, mas ele entra na Castelo Branco para ir para o Rio de Janeiro, ele pega lá para ir sentido Alphaville lá e vai para o outro lado. Então, ele tem todos os recursos e ele pega pega o caminho errado. E aí, o que acontece? Ele vai muito bem com todos esses recursos, com a velocidade da pista, ele vai muito bem para o lado errado. Então, toda essa eficácia, todos esses recursos que ele tem, está sendo utilizado para ir se afastar do caminho certo. Então, a gente tem tudo isso, mas a gente tem que escolher pegar o caminho certo, e o caminho certo é o caminho que Deus nos indica, né? É aquilo que Deus está nos indicando o tempo todo. E aí, é interessante que, às vezes, a gente pega o caminho errado, e Deus é tão misericordioso que ele vai e fura um pneu. Põe um prego lá na pista, fura um pneu, a gente para no borracheiro, e a gente fala assim: poxa vida, eu estava indo para o Rio de Janeiro. Eu falei assim: mas está indo para o Rio de Janeiro nesse sentido da pista? Está errado. Você tem que pegar o retorno e voltar, né? Então, os percalços da vida, às vezes, acontecem para que a gente possa corrigir a nossa rota e vencer o medo, não paralisar, não dizer assim: não vou pegar mais a pista porque furou meu pneu, quase morri aqui. Não, eu vou consertar o pneu, consertar aquilo que está errado, vou questionar, consertar aquilo que está errado, eu vou pegar a pista do lado contrário e vou fazer a viagem de volta. Né? 3 perguntas aqui, Luana. A Ágata está perguntando assim, pastora Ágata, a logoterapia é a que Vitor Frank desenvolveu? Não, desenvolveu, desculpa, é que eu estou sem óculos. Isso, sim. Sim, Viktor Frankl, que é um judeu, psiquiatra, psicólogo, que começou a desenvolver antes de ser enviado para o campo de concentração. Ele viveu nesse tempo e passou 4 anos no campo de concentração. E ele, inclusive, tem um livro maravilhoso que conta a experiência, e lá ele pôde praticar a teoria que ele começou a desenvolver antes, da logoterapia. E quando ele saiu, ele deu continuidade a isso, né? Ele superou, né? Vamos pensar em quantos medos que ele não deve ter enfrentado nesse campo de concentração por 4 anos. Medos, na verdade, impensáveis, né? Tem outra pergunta aqui do Emerson de Paula. Quer perguntar, amor? Pode falar. Quando agir com a razão emocional e razão espiritual? Onde é que a gente age? Na verdade, é tudo conectado. O ser humano não tem como a gente dividir, né? Isso aqui, a gente faz isso para que o entendimento seja melhor, né? Mas não existe isso. Agir separadamente. Tudo está conectado. Tudo está interligado. Se um só está bem, não vai garantir o sucesso dos outros, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar do todo. O ser humano é um todo. Ninguém vê um corpo sem alma andando por aí. Não existe. Ninguém vê um espírito andando por aí. Ninguém vê uma alma andando. Não, a gente vê uma pessoa, né? Então, a pessoa é tudo isso. Então, uma coisa leva a outra, né? Não dá para pensar separadamente, né? Na prática. Antes de fazer uma pergunta aqui do Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta aqui, mandaram no meu WhatsApp. Você estava falando, ninguém vê uma alma aí andando sem corpo? Ligaram, né? Mandaram no meu WhatsApp algumas perguntas, e entre elas está essa, que eu até te comentei com você.
E pessoas que têm medo de vultos, de assombração, você tem alguma resposta para isso? Todo mundo tem os seus fantasmas, na verdade, né? Todo mundo tem. A sua mente, ela cria muitos fantasmas. E ela também pode criar esses fantasmas que podem ser vistos. E também, para quem tem a visão espiritual, isso também pode existir, né? Então, primeiro a pessoa tem que se questionar, né? Que fantasmas são esses, né? E através desse questionamento, ela vai chegar a algumas conclusões, né? Dependendo das conclusões, ela vai ter que agir de determinadas formas, né? Tem pessoas que veem coisas por conta de uma doença mental. Não tem a ver com espírito, demônio, não. Tem a ver que ela está doente. Por exemplo, uma esquizofrenia. Ela pode estar vendo, pode estar ouvindo, sim, porque ela está doente. É uma esquizofrenia. Agora, pode não ser isso. Por isso, o questionamento da pessoa e daqueles que convivem, que estão ali na situação. Aí, dependendo da resposta, vai ser a ação que vai ser tomada, que melhor caber, né? Couber nessa circunstância. Amém. Luana, o Marcelo está perguntando o seguinte: pastor, quando chega o ponto em que você está tão abalado psicologicamente que você não consegue forças nem mesmo para buscar a palavra? Repete, porque eu não ouvi o início. Pastor, quando chega ao ponto em que você está tão abalado psicologicamente, você não consegue força nem mesmo para buscar a palavra. Tá, mas o que ele quer saber? Ele está perguntando, e quando isso acontece? Como agir? E quando isso acontece? O que eu faço? É complicado quando a gente acha que está no mundo sozinho, né? Porque ela pode não ter força, mas se ela entende que ela foi criada para conviver com os outros, talvez ela não tenha, mas alguém pode assumir isso por ela, por algum tempo. Então, eu acho que o compartilhar com o outro é muito importante, porque o outro pode, por ela, caminhar, né, algum tempo, até que ela consiga fazer isso com as pernas dela, com os braços e com a consciência, né? Então, acho que o outro, né, existe para nos suportar também, e nós o suportarmos. Então, eu vejo dessa forma. Isso pode ser um amigo, esse pode ser uma pessoa próxima, isso pode ser um conselheiro, isso pode ser um médico, isso pode ser um psicólogo. Então, acho que pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Uma das frases mais ouvidas da Bíblia, do Novo Testamento, é uns aos outros. E esse uns aos outros é amai-vos, cuidai-vos, carregai as cargas uns dos outros, perdoai. Então, são várias sentenças onde a palavra de Deus nos ensina uns aos outros. Então, eu acho que isso é bem próprio para esse tipo de situação, né? A gente tem que entender que, por mais difícil que seja a nossa situação, a gente precisa compartilhar. E é nesse compartilhar, às vezes, que a gente aprende, né? Às vezes não, é no compartilhar, é no conviver que a gente aprende. E aí a Rosângela está falando algo aqui que é interessante também, ela diz assim, quais os benefícios do autoconhecimento diante do medo de uma situação inesperada? Total. Quando eu me conheço, quando eu me enxergo, né, eu respeito os meus limites, né? O autoconhecimento não faz de mim um super-herói, uma super-mulher. O autoconhecimento faz com que eu me respeite. Então, não quer dizer que eu não vou ter medo de nada mais, mas eu sei até aonde eu posso ir. Eu sei que se algo gera um medo que me incomoda,
né, e que pode me afetar de alguma forma e me trazer limite. Se isso é consciente, né, então eu devo me apropriar. Então, o autoconhecimento, ele vai me ajudar a respeitar os meus limites. E quando eu me respeito e quando eu me enxergo, eu posso ver melhor o outro, né? E respeitar também o limite do outro. A Milena, esposa do pastor Gilmar, Milene. Eu chamo ela de Milena. A Milene está perguntando assim: ansiedade tem alguma coisa a ver com medo? E como tratar da ansiedade em crianças? Não, é assim, como tratar em crianças, aí vai depender, né? Cada caso é um caso, não tem como, né, ter uma resposta fechada. Não há um tratamento padrão, né, Luana? Cada caso... Não tem. Cada caso vai ser analisado, estudado e visto de uma forma particular, né? Mas é possível de tratar isso em criança? Sim, claro que é. E tem a ver com medo? Sim, está ligado, porque a ansiedade é sofrer, né? Por antecipação de alguma coisa. E se eu sofro por antecipação, é porque eu não estou segura de algo. Se eu não estou segura, eu tenho medo, eu tenho receio. Isso gera em mim o medo, eu não tenho controle, né? Eu estou ansiosa pelo meu aniversário, né? Eu estou ansiosa se as pessoas vão vir no meu aniversário. E isso gera em mim uma inquietação. Por quê? Porque, no fundo, eu tenho medo se as pessoas vão lembrar do meu aniversário, se elas vão lembrar de mim. Eu tenho medo de não ser lembrada, né? É um exemplo simples, mas que nos ajuda a ver a conexão, né? Do medo, da insegurança, do que eu não conheço. E eu alimento isso. A questão está em alimentar, né? Eu alimento isso. E alimentando isso, ele ganha forma, ganha tamanho e ganha poder. Entendi. E aí se transforma em um grande inimigo, né? Sentir medo, sentir ansiedade, isso é normal. Nós somos seres humanos. Agora, quando eu dou poder a essas questões, aí foge do controle, né? Aí que está o problema, né? É quando eu alimento e isso foge do meu controle. Amém. A Thaís Lemos fez uma pergunta e eu acho que você já respondeu com relação à ansiedade, né? Ela diz, vê se você respondeu, Luana, como diminuir o nível de ansiedade nesse isolamento? Transtorno de ansiedade. Primeiro é não alimentando pensamentos negativos, né? A gente pode já até falar sobre... esses jornais aí que falam que todo mundo está morrendo, está tudo acabado, que o mundo está se acabando todo aí. Se você percebe que isso gera em você, né, algumas sensações desagradáveis, então pare, né? Algumas pessoas assistem de forma consciente, questionando, né? Questionando, se perguntando, discutindo. Outras pessoas assistem como uma esponja, absorvendo. E aí, dependendo do histórico que essa pessoa tem, aí vai depender, cada caso é para ser estudado de forma particular. Então, vai depender de situações passadas, de problemas vividos, de muitas coisas, porque ela vai absorver isso e isso vai ser gerado como uma fobia, né? Então, assim, eu participo de alguns grupos e algumas pessoas compartilham comigo algumas coisas que, assim, tem gente completamente sem controle com essa situação, né? Vive 24 horas pensando em como evitar o contágio, pesquisando e compartilhando coisas sobre isso o tempo inteiro. Então, saiu do controle. Essa pessoa, por algumas questões da sua vida, absorveram isso e transformaram isso numa redoma.
e isso gera sofrimento, isso ganhou poder, isso ganhou tamanho, forma na vida dela. Né? E isso está afetando o comportamento e as relações dela com o mundo. Então, eu preciso identificar primeiro as informações, as conversas, né? O que isso gera em mim. Uhum. Se eu percebo que isso gera incômodo, gera insegurança e gera medo, eu preciso parar de alimentar. Tudo que eu paro de alimentar perde força. Tudo que eu alimento ganha força. Não só parar de alimentar de um lado, como alimentar do outro com coisas boas, né, Luana? Sim. Inclusive, assim, já quero fazer até um comercial da nossa próxima live, que vai ser com o Emerson de Paula, que está nos assistindo aí. Nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus. E nós vamos falar da importância de se adorar a Deus em momentos de crise, em momentos difíceis. Como isso é poderoso para nos ajudar nesse momento. Você, em vez de ficar ouvindo essas notícias que você está falando aí, que eu e a Clarice, nós, há uns dias atrás, tentamos assistir um pouco de jornal para ver como é que estava a coisa, mas isso nos fez mal, então a gente parou de alimentar. Falou, não, vamos pôr um louvor aqui, vamos cantar, vamos adorar a Deus, vamos ler a Bíblia. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo que a gente alimenta é aquilo que a gente vai trazer à memória quando a gente tiver em dificuldade. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança, né? Então, se eu não tenho alimentado a minha mente com nada que me traz esperança, eu vou puxar o quê? Só o que acontece de ruim, né? Que eu tenho alimentado de ruim. Peraí, que tem uma pergunta aqui do Renato. Eu queria só fechar o assunto aqui do Eli. Porque a gente tem que finalizar também essa live, né, gente? Não vamos entrar madrugada, coitada. A questão de Elias, né? Quando... Que foi o que o pastor também falou, que Deus fez duas perguntas para ele em momentos diferentes, né? A primeira, quando ele estava na caverna, depois, quando ele estava do lado de fora, né? O texto diz que Deus falou para ele assim, o que você está fazendo aqui? Né? Aqui. Eu acredito que com esse questionamento ali, Deus trouxe à memória de Elias que ele não estava sozinho. Deus não falou, o que você está fazendo aí, Elias? Deus falou o que você está fazendo aqui. O aqui demonstra junto. Aqui é que Deus está ali também, naquele momento. Então, Deus faz Elias pensar, Deus faz Elias usar o seu raciocínio, e Deus traz recordações e lembranças, o que você está fazendo aqui. O aqui lembra, eu estou aqui. Deus convida a consciência de Elias, né? Então, quando nós questionamos, nós trazemos luz à nossa consciência. Quando nós questionamos, nós apertamos lá o interruptor. Esse processo acende as luzes. E aí, existem algumas dicas para a gente ajudar esse medo a dissuadir, né? Esse medo ir se desfazendo e perdendo a força. Então, primeiro é você entender que você não é o seu medo. Isso não faz parte de quem você é. Você tem que separar isso. E como que você separa isso? É nominando, dando nome ao seu medo. Diga quem ele é, diga do que se trata. Identifique esse medo, né? Porque isso é a sua razão funcionando. É a mesma coisa quando um exército ia guerrear contra outro. Ele estudava, e ainda estuda, né? O exército que vai combater, suas táticas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Vamos conhecer o inimigo. A nossa chance de vencer é muito maior quando a gente conhece o outro lado. Então, você conhecer o seu medo, ele tem um nome, ele tem um porquê, ele aparece em alguns momentos. Então, pense e se questione sobre isso. Enfrente, porque o enfrentamento é a maior chance que a gente tem de superar alguma coisa. Seria muito fácil a gente dormir e acordar melhor, né? Seria muito fácil a gente tomar uma pílula e superar os nossos traumas. Mas é no caminho, né? É caminhando,
é indo, né? É indo que a gente cresce, que a gente aprende. Então, é só enfrentando. Quando você tiver a oportunidade e se deparar com o seu medo, diga quem ele é, o nome que ele tem, e olhe para ele. Olhe para ele, enfrente ele. Ainda que você não vença de primeira, mas ele com certeza vai perder força. No segundo enfrentamento, já vai ser melhor. No terceiro, até que ele vá se tornar um tamanho muito menor do que o início, e você vai conseguir passar, né? E deixe de alimentar isso. Então, quando vier pensamentos a respeito do seu medo, deixe de alimentar, porque quando eu alimento, eu dou forma, eu dou poder. Então, não dê poder a isso, né? O poder é seu. A escolha é sua, a decisão é sua. Não dê esse poder a ninguém e a nada. Faça perguntas, use a razão. E se mesmo assim você não conseguir, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Nós queríamos encerrar, Luana, eu queria pedir para a Clarice, eu acho que é oportuno o que nós estamos falando aqui, uma coisa que nós aprendemos e que para nós tem sido muito valioso nesses tempos, e na nossa vida em si como um todo, né? No nosso ministério, na caminhada pastoral, a gente tem aprendido isso, a Clarice aprendeu, quero que ela fale um pouquinho sobre isso, Clarice, para a gente encerrar, das três... como é que é o nome aí? Roda da Sabedoria. Roda da Sabedoria, olha que benção. Isso. Eu fiz um curso de inteligência emocional, né, Luana? E aí isso me ajudou muito. Ele fala para mim que eu sou outra pessoa depois que eu fiz esse curso. Depois do curso, depois da Ágata e depois de algumas outras coisas. Ágata, te amo, viu, Ágata? Vou bater, pode, Luana? Então, deixa eu te explicar. Para finalizar aqui, eu queria falar desse ciclo que ajudou muita gente. E a primeira são três... Três círculos, um dentro do outro. Três círculos, isso. Tem lá o núcleo. Então, imagina aí, ó, primeiro. O meio, o segundo. Então, o primeiro é controle, tá? Eu tenho controle, então, por exemplo, eu tenho controle sobre essa situação que está acontecendo? Nenhuma. Mas eu tenho controle sobre a minha vida e sobre a vida dos meus, então, o que eu puder fazer para... Eu posso cuidar de mim e cuidar daqueles que estão perto de mim? O que eu tenho? Eu posso cuidar de todo mundo? Não tenho esse controle. Então, eu não posso me preocupar com o mundo inteiro. Sim. Mas aquilo que está ao meu alcance, o que eu posso fazer? Então, isso a gente vai investir a maior parte do nosso tempo. Sim. Vai. Então, assim, o que eu tenho controle, eu gasto toda a minha energia. Entendeu? Eu tenho controle sobre essa situação, então eu posso gastar toda a minha energia nisso, porque eu tenho controle sobre isso. Agora, o que eu não tenho controle, o que eu faço? Eu tento influenciar. É o segundo círculo. É o que nós estamos fazendo aqui com essas lives, tentando influenciar as pessoas em toda essa situação. Mas nós queremos ajudar o próximo. Então, através dessas lives e através de outras ações que nós estamos fazendo, nós tentamos influenciar as pessoas. E tem feito resultados. Então, eu tenho controle? Não. Então, eu vou tentar influenciar. Eu tentei influenciar, não me deu resultado. Qual é o terceiro ciclo, Luana? Observar. Então, eu observo. Então, eu não tenho controle, eu vou influenciar. Eu já influenciei, agora eu fico só na observação. Observamos em oração. Observação. E isso fez toda a diferença nas nossas vidas, quando a gente descobriu isso, porque algumas vezes, algumas situações me deixavam... Eu queria ter controle, eu falava, não, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, mas, na verdade, poucas coisas nós temos controle em nossas vidas. E aí, depois que eu descobri isso, a gente tenta influenciar, e aí, depois, a gente fica na observação. Você não gasta energia com aquilo que não está no seu controle. Você pode orar, você pode profetizar, você pode tomar outras atitudes, mas você não vai... Por exemplo, nós estamos vivendo num tempo onde a gente está arriscado a sair na rua e alguma coisa, né, acontecer. Você não sabe quem é o outro.
Então, o que você faz? Você se protege, você se cuida, né? Faz aquilo que está ao seu alcance. Você usa máscara, viu, gente? Usa máscara, passa álcool gel, toma banho de álcool gel aí, faz o que tem que fazer, faça a sua parte. Não acho que esse negócio, não vai, porque mim não vai alcançar, ninguém vai alcançar. Crente também sofre essas coisas, também pega esse negócio. Faça aquilo que está ao seu alcance, o seu controle. Fugiu disso, mesmo fiz tudo isso, peguei. Ué, você tem controle sobre isso? Não. Você vai orar, você vai buscar Deus, você vai dizer, Deus, faz a tua vontade. Mas isso não pode paralisar a nossa vida. Então, a gente precisa entender que, às vezes, as coisas que estão nos paralisando é porque a gente quer assumir uma responsabilidade grande demais, ou então quer fazer coisas que estão além do nosso alcance. Então, é isso. Luana, mais alguma coisa aí, Luana, para fechar aí? Luana, que o pessoal está falando aqui, ó, a Agatha falou, o que a Batata tem? Muita coisa boa. Vai, Batata, nessa quarentena. Aí a pastora Rosângela também. Vai, Batata. Todo mundo, então, nosso patrocinador, Luana, você que não conhece. Patrocinador master. Ai, gente, demais essa batata. Eu sinto muita falta. Eu preciso de uma dessa. Ai, manda entregar em Santos. De coração para o nosso patrocinador. É maravilhoso, tá? Você que não conhece o que a batata tem. É maravilhosa. Luana, antes de finalizar aqui, as pessoas estão comentando e pedindo um pacote. Se você pode fazer um pacote, dar um desconto, né? O Marcelo da Igreja do Nazareno. O pessoal quer consulta aí, Luana. O pessoal da Igreja do Nazareno lá do Jardim das Flores falou assim, quer consulta, tem um pacotinho ele aí. Já perguntou umas 50 vezes, ele está precisando, hein, gente? Ele tá precisando. Então, eu estou fazendo atendimento online, né? Primeiro porque essa quarentena travou, né? O processo do atendimento pessoal. Então, a gente busca alternativas. Então, tem o atendimento online, que independe do lugar onde você esteja, né? A gente pode conversar sim. É só entrar em contato. Quando acabar a live, o que você vai fazer? Colocar aqui embaixo seu telefone. Bota nos comentários aí. Com DDD, porque ela é de Santos. Então, coloca o seu telefone, o seu e-mail, o seu endereço de Instagram, o seu endereço de Facebook. Gente, segue a Luana lá no Instagram, segue a Luana no Facebook, que agora a Luana vai começar a fazer mais lives, passando vários ensinamentos, e assim, vai bombar. A Luana é uma pessoa maravilhosa, as pessoas estão agradecendo aqui, a Agatha falou que você não é nota 10, não, você é nota 1000. É isso aí, é isso que nós achamos, né? Você é maravilhosa, Luana. Amém, Luana, muito obrigado, Deus te abençoe. Que Deus continue aí te dando entendimento e sabedoria e usando a sua vida nesse tempo difícil que nós vivemos para abençoar outras pessoas, né? A gente sabe que como as pessoas precisam de uma ajuda psicológica nesse momento. E eu entendo que Deus, ele deu sabedoria para todos os psicólogos para que eles possam conduzir as pessoas a vencer os seus medos, as suas fobias, ansiedades, depressão. E eu creio que Deus vai te usar muito ainda nisso. Muito obrigado por receber aqui, por aceitar o convite, né? Receber o convite, compartilhar o seu conhecimento. Por ser um rio de água viva, né? Você compartilhou todo o seu conhecimento conosco, assim, foi muito bom. Queremos te agradecer de coração. Você é maravilhosa. Sempre só abre a boca assim para arrasar. Sempre nos surpreendendo. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço a confiança, o convite. Para mim é sempre um prazer e é um desafio, né? Minha amiga Clarice sabe o quanto é um desafio para mim. E também para que as pessoas entendam e que quebrem um pouco esse preconceito com a psicologia, principalmente dentro da igreja, né? Seria tão bom que a psicologia fosse de um acesso muito melhor para todo mundo. Porque, fazendo analogia com o carro, seria muito bom a gente sempre fazer a manutenção, quando tudo está bem, né? A gente poder estar forte, né? A gente poder se conhecer, ainda sem medo, sem ansiedade, quando a vida está tranquila, porque é aí que a gente se fortalece, aí é quando a gente está feliz, aí é quando a gente fica... A gente se prepara para o dia mal, né? Isso, porque o dia mal chega, né? As dificuldades chegam.
E eu vou enfrentar isso da melhor ou da pior forma, de acordo com a estrutura que eu criei, a responsabilidade é minha. A vida foi dada a mim, né? Eu tenho responsabilidade com a minha vida. E o que eu faço com ela, tudo o que eu faço com ela hoje, eu vou colher amanhã. Então, que as pessoas possam perder, né, essa resistência e procurar se conhecer e se fortalecer quando tudo está bem. E não ter vergonha de pedir socorro, ajuda, de dizer, olha, eu não sei o que fazer, como fazer, vem comigo, vamos comigo, né? Sempre tem alguém por perto que vai fazer isso. E procure um psicólogo se for necessário, se você puder, e que você vai sair realmente dessa situação transformado, mais fortalecido e podendo, assim, também ajudar outras pessoas. Um beijo grande também para todo mundo que participou, que perguntou. Depois eu vou olhar lá e a gente também pode trocar, né? Tem umas perguntas. Tem umas perguntas aqui que não deu para a gente fazer devido ao tempo. Então, responde lá, a Érica até perguntou quando começa a afetar o físico, né? Então, entra aí, Luana, quando acabar, se você tiver um tempinho aí agora, aí você responde aí em particular para essas pessoas. Queremos agradecer o pastor Júnior Pereira, da Maeli, a pastora Maeli, a Sandra, da nossa igreja maravilhosa, levou um cafezinho maravilhoso domingo para a gente, o Marcão, a Gra, a pastora Rosângela, a Gleice, Ângela Nascimento. Ângela, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês, super gente. Participou. Todos vocês que participaram, Deus abençoe vocês. Sueli, e se você puder, se isso te abençoou, compartilha isso aí com todo o teu pessoal aí. Certamente essa live vai alcançar alguém, vai ajudar alguém aí, em nome de Jesus, nessa dificuldade. Luana, pode orar para nós encerrarmos, querida? Só antes da Luana orar, a gente só queria finalizar, igual a semana passada eu finalizei, nós, da Igreja Nazareno Reino e Família, estamos fazendo um trabalho, uma ação solidária, né, Luana? Você ficou sabendo, Luana? Não. A gente, desde quando começou essa quarentena, nós estamos na igreja todos os sábados, das 9 às 15 horas, distribuindo cestas básicas, alimentos, né? Máscara, alimento, uma oração, e se precisar de ajuda psicológica, né? Nós temos pessoas também para auxiliar na nossa igreja, o pastor Cláudio, que trabalha também, conhece muita mente humana, maravilhoso, pastor Cláudio, um beijo. Então, Luana, o que eu queria? Desafiar essas pessoas que estão nos assistindo a doar alimentos, sabe? A gente tem sido surpreendido pelo carinho das pessoas que, mesmo em meio a toda essa crise, essa dificuldade, as pessoas têm levado lá, têm falado, vem aqui na minha casa buscar uma sacola, 2 sacolas, o que você puder dar, de forma alguma lançaremos fora. Que Deus abençoe. Obrigada, Luana. Amém. Amém. Pode orar, Luana, por favor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Esse tempo em que podemos conversar sobre coisas que são humanas, que fazem parte da nossa humanidade, que o Senhor criou. Ó Deus, e o Senhor criou para nos proteger, para nos defender, no caso do medo, que foi o tema de hoje. O medo, Pai, ele foi criado como um mecanismo de sobrevivência. E que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que está ouvindo. Ó Deus, mas nós sabemos que o pecado, ele veio e destruiu tudo aquilo que é perfeito. Ó Pai, infelizmente a nossa vida psíquica e emocional foi afetada. Pai, mas nós sabemos que temos a sua ajuda, que o Senhor é aquele que restaura, é aquele que traz a consciência, a luz e a razão, tudo aquilo que precisa para nos dar o controle da nossa vida, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe dessa forma a cada um que participou e a cada um que de alguma forma vai receber, ó Deus, essa mensagem. Que o teu Espírito Santo possa falar, que o teu Espírito Santo possa responder o que não foi respondido e que o teu Espírito Santo, Pai, possa trazer, Pai, a consciência de cada um, as questões, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos ter o controle, Pai, o controle da nossa razão, das nossas emoções, para fazer boas escolhas e para vivermos bem, porque é para isso que o Senhor nos criou. Muito obrigada por cada um, Pai.
É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Luana. Deus abençoe a todos aqueles que estiveram conosco. Obrigada. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus. Tchau.